Graça e paz, irmãos. Vamos falar sobre a dualidade ou o binômio fé e obras. Quando a gente fala sobre obras, alguns ficam quase que incrédulos, descrentes ou assustados, porque a concepção que a gente tem é de que não há nada a se fazer. Nada. Alguns até se baseiam e fundamentam naquilo que está escrito no livro do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 64. No versículo 4, está escrito assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para mim. Então, eu vou cruzar os braços. Deus está trabalhando para mim. Nada, absolutamente nada deixou para que eu faça. Ledo engano. Ledo engano. Equívoco. Porque não é disso que a Bíblia trata. Não há ociosidade no reino de Deus. E não sou eu quem diz. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, a partir do versículo 3, ele escreveu assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Como eu gosto desse versículo. Fomos chamados para sermos coparticipantes, para participarmos da natureza divina. Eu não era filho, eu era criatura. Deus me colocou em Cristo na cruz, me deu um novo coração, para que agora eu participe, receba em mim a natureza dele. Agora eu participo da natureza dele, da natureza divina que eu não tinha. Eu tinha a natureza de Adão. No novo nascimento eu ganhei a natureza do Pai. O DNA agora é o sangue do Cordeiro. E Pedro continua aqui: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência,
Associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas aqui é que Pedro vai nos mostrar o que é que acontece com aqueles que creem de fato, de verdade, e que são participantes da natureza divina. Ele diz, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, não é para ficar estagnado, estático, não. Vida cristã não é vida estática. É vida que está sempre em transformação. Patrícia falou aqui, mencionou Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se não houver renovação da mente, ninguém experimenta a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então Pedro está dizendo, porque estas coisas, versículo 8, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há inatividade nem infrutuosidade na vida do cristão ou do reino de Deus. Porque o cristão, ele é gerado por Deus em Cristo, pela palavra, pela fé, para as boas obras, e não para a infrutuosidade ou para a inatividade. Nasci de novo, já estou aposentado espiritualmente. Tem mais nada para fazer. Opa! Agora é que começa. Agora é o novo começo. Aí ele diz no versículo 9: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Nossa, que ofensa, Pedro. Que ofensa, é cego. Vendo só o que está perto. Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então não podemos ser cegos espirituais. Não podemos esquecer daquilo que Deus fez por nós em Cristo. Nos resgatou da escravidão do pecado, nos transportou para o seu reino através do seu Filho, implantou em nós a sua natureza, nos deu um novo coração. Não é para ficarmos de braços cruzados. Não é para isso. Ele diz que é para procurar com diligência, com zelo, com cuidado, com dedicação. Cada vez maior. Se você acha que já faz isso, pense no que está escrito aqui e faça mais. Pense no que está escrito aqui e dobre a sua diligência, o seu zelo e o seu cuidado.
Aí diz no versículo 11: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há infrutuosidade, tampouco inatividade no reino de Deus, ou na vida da nova criatura. Isso significa que haverá sempre muito trabalho, muita coisa a ser feita, muita coisa a ser feita. E aí nós vamos então agora para o texto base da nossa reflexão, que está na carta aos Efésios. Aqui foi apenas uma introdução para aquilo que queremos discorrer sobre essa dualidade, fé e obras. Efésios capítulo 2, que é um texto bem conhecido. Versículo 8 ao 10. O apóstolo Paulo escreveu assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Bom, já começa aqui. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, eu falei do 8, né? E aí eu estou lendo o 10, então perdão, porque eu já estou avançando aqui, né? Vou ler o 8 então. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Fé e obras. Salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o que é que acontece? A maioria lê o texto bíblico e pensa da seguinte maneira: eu não preciso fazer nada, porque Deus já fez tudo e Deus trabalha em meu benefício, em meu favor. Eu sou salvo pela graça e não pelas obras. É verdade. As obras não salvam ninguém. Se a salvação fosse pelas obras, Jesus não teria vindo a este mundo para nos atrair no corpo dele na cruz e trocar a nossa natureza. Então não é pelas obras que nós somos salvos, mas nós fomos salvos para as boas obras. Então, às vezes, muitos raciocinam de modo equivocado e não pensam, não param para refletir no que está escrito aqui. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é pelas obras, não são as obras que nos habilitam à entrada no reino de Deus. Mas aí o versículo 10, ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. As obras são uma decorrência da salvação, da fé. Deus não nos salvou para ficarmos de braços cruzados, deitados em berço esplêndido e contemplando a terra girar. Não foi para isso. E ele diz mais aqui: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o cristão,
a nova criatura, o regenerado, ele tem a firme convicção de que não são as obras que o salvou, mas ele foi salvo para executar as boas obras que Deus preparou. E aí ele não pode ficar na inércia, de braços cruzados. Mas ele deve estar sempre perguntando para o Espírito Santo: quais são estas boas obras que ele tem reservado para que sejam executadas? E ele vai mostrar. Nós vemos a questão da fé, que a salvação é pela graça mediante a fé. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, ele vai dizer qual é a fonte, onde é que está a fonte geradora desta fé necessária para a salvação. Romanos capítulo 10, no versículo 17, ele diz assim: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E uma outra tradução diz que a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra. A palavra é a fonte que gera fé. Por isso que a fé salvadora, pela graça sois salvos mediante a fé, é a fé que é gerada pela palavra. Não é aquela fé do senso comum, da crendice que todo mundo tem, que qualquer pessoa tenha, mas é a fé que vem, que emerge, que é gerada, que brota da palavra. Esta é a fé salvadora. E nesta mesma carta aos Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que quando isso acontece, isso deve ser passado adiante. E ele diz de fé em fé. No capítulo 1, aí de Romanos, capítulo 1, os versículos 16 e o 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. O evangelho é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador. E o apóstolo está dizendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E quem nos salva é Cristo. E a obra que Ele consumou na cruz do Calvário, ao incluir os pecadores no corpo dele, para dar a nova vida, a vida que nascemos sem ela, vida espiritual, natureza divina, novo coração, recebemos. Então agora, o apóstolo Paulo está dizendo, a justiça de Deus se revela no evangelho de fé, em fé, daquele que ouve e recebe e passa para o outro. Os princípios de uma vida dinâmica, isso não vale apenas para a vida espiritual, mas para tudo. Em matéria de conhecimento, o conhecimento não pode chegar aqui e parar. Ele tem que ser transmitido. Ele tem que ser passado adiante. Porque assim como eu recebi, eu devo passar para frente e não morrer com ele. E Jesus ilustrou bem isso quando ele contou a parábola dos talentos. Aquele que recebeu 5, 3, 2 talentos, eles multiplicaram os seus talentos, passaram adiante, negociaram. E o que recebeu um só, enterrou o talento e foi reprovado por Jesus.
Então, tudo na vida, e não é só nas questões espirituais, é assim. O Evangelho é de fé em fé. Olha, eu vi uma coisa, quero compartilhar com você. Quero contar para você. Em matéria de conhecimento, olha, fiquei sabendo de alguma coisa, aprendi alguma coisa e quero compartilhar com você, quero ajudar você. Foi benéfico para mim e quero que seja benéfico para você. É assim. O apóstolo Paulo diz aqui que, assim como está escrito, né, que o justo viverá por fé. Onde é que ele foi buscar isso? No livro do profeta Abacuque. Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, ele diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Fé que vem, que brota, que emerge, que surge da palavra de Deus. Essa fé é a fé que nos salva, porque a palavra de Deus é verdade, é vida, é viva e regenera vidas. A palavra de Deus é o Verbo encarnado que foi à cruz para resolver definitivamente o nosso problema espiritual que não podíamos resolver. Isso Deus fez por nós. Isso Ele fez por nós, resolvendo o nosso problema espiritual, dando-nos vida em Cristo Jesus. Pela graça, sois salvos. Eu não podia fazer isso, então Ele fez por mim. Agora, cuidar do corpo e da alma é uma responsabilidade minha. Ele deixou a meu cargo. Olha, busque a renovação da sua mente diariamente para que você viva bem. Cuide do seu corpo físico para que você tenha boa saúde física, tenha boa saúde mental e tenha boa saúde espiritual. Ele fez o que eu não podia fazer. O que eu posso fazer, Ele não vai fazer por mim. E cada um tem que fazer por si. Mas o autor da carta aos Hebreus, quando o assunto é fé, aí ele nos dá uma lição, nos deixa uma lição preciosíssima no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Versículo 1 ao 3, ele traz para nós, mostra, ensina-nos o que é andar, viver pela fé, o que é a fé. Aí ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Se eu estou vendo, eu não preciso de fé. Mas fé é exatamente porque eu não vejo, mas eu creio. Eu acredito que aquilo será possível. Porque a palavra de Deus me autoriza, me abaliza, me dá fundamento e base para que eu creia, para que eu pense e para que eu haja desse modo. É a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Foi pela fé. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.
A ciência não me convenceu de que o universo, os seres vivos, surgiram a partir do nada, ou de uma grande explosão, ou do Big Bang, ou da metamorfose, da transformação. A ciência não me convenceu. Mas a palavra de Deus me convence que Deus criou cada ser vivo conforme a sua espécie. A palavra de Deus me convence de que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E pela palavra, ele juntou a porção seca, pela palavra, ele estabeleceu limites para os mares, pela palavra, ele criou o universo, e não foi pela palavra que ele criou o homem, foi do barro. Interessante, né? Do barro. Soprou na sua narina o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Isso é pela fé, está escrito. A palavra dele gera fé e eu creio. Agora o novo homem ele cria pela palavra. É pela palavra o novo homem, não é do barro. O velho homem do barro, mas o novo homem pela palavra. Creia na obra redentora do Calvário. Nasceu de novo, nova criatura. Homem espiritual. A velha criatura, homem carnal. Mas a nova criatura, homem espiritual. Pela palavra. Mas o autor da carta aos Hebreus, neste capítulo 11, aí no versículo 4 a 7, ele traz outro dado aqui interessante para nós, para a nossa reflexão. Ele diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É pela fé. O justo vive pela fé. A fé que é gerada pela palavra de Deus. Não a fé que é apoiada nas suas crendices ou nas crenças populares ou nas suas tradições, mas a fé que vem, que brota, que emerge da palavra de Deus. Aí ele diz no versículo 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Mas não chovia, não tinha chovido sobre a terra. E Deus manda Noé fazer uma arca. E dá a ele as dimensões da arca, os compartimentos, a madeira, a forma como ele ia fabricar a arca. E ele gastou 12 horas na produção daquela arca. Um mês, mais ou menos, um mês e meio. Quanto tempo? 120 anos. Dá para imaginar isso? A gente lê a história, fica fácil, né? A pessoa trabalhando 120 anos, construindo uma gigantesca, né? Porque o tanto de animais que entraram naquela arca.
Dá para imaginar a zombaria das pessoas ali ao seu redor. Que é isso aí, não é? Que é isso que você está fazendo? Não, o Senhor mandou eu construir. Por quê? Porque Ele vai derramar água. Água sobre a terra? Como assim? Nunca tinham visto. O que é isso? Não sabemos o que é isso. Alguns, hein? Esse velho, ó, não deve estar regulando bem, não. Ou seria impossível isso ter acontecido? E olha a figura da arca, as lições que ela traz e que a gente tira e deve aprender e pôr em prática na nossa vida. Quanta gente trabalhou ajudando Noé a construir a arca. Ele não fez sozinho. Não fez sozinho. Quanta gente trabalhou, mas não entrou na arca. E ele diz aqui, olha, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Muita gente ajudou Noé a construir a arca, mas não entrou. Só ele, sua mulher, seus filhos e suas noras. Só. Os outros ficaram lá. A hora que a água começou a subir, não é? Começou a subir. Noé, abre a porta. Mas quem fechou a porta da arca? Deus. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas a porta que Ele abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Ajudaram, trabalharam, labutaram, se afadigaram e ficaram. Pereceram, não entraram na arca. E a arca, apontando para a nova aliança, simboliza o corpo de Cristo. Quanta gente falando em nome de Deus, de Jesus, dentro de igrejas cheias, e vão ficar. E não sou eu quem diz, foi Jesus quem disse, no capítulo 7 de Mateus, que muitos, não é pouca gente, ele disse muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, mas em teu nome, será que o senhor não está vendo? Profetizamos, curamos, expelimos demônios. E ele vai dizer, mas eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Aí neste mesmo capítulo 11 de Hebreus, da carta aos Hebreus, a vontade é da gente ler o capítulo todo, né, e fazer comentário sobre cada versículo, mas passaríamos da meia-noite aqui. Então, vamos sintetizar um pouco. Aqui neste mesmo capítulo 11, nos versículos 37 ao 40, o autor da carta escreveu assim, capítulo 11, versículo 37 ao 40. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, mas não deixaram de viver e de caminhar pela fé. Estamos vivendo, ainda hoje eu estava vendo, hoje não, essa semana, um artigo falando sobre, fazendo crítica aos cristãos
que falam a respeito da volta de Cristo, que sempre falaram e que nunca aconteceu nada. Me fez lembrar o que Pedro diz, né? Que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Mas nós caminhamos, ainda que Ele não volte na nossa existência, mas acreditamos que Ele vai voltar, porque Ele prometeu. Ele prometeu. Então Ele vai voltar. Se eu partir antes, estarei com Ele. Se Ele vier antes, estarei com Ele. Mas Ele vai voltar. E aqui o escritor da carta está dizendo que eles obtiveram bom testemunho por sua fé. E que o mundo não era digno deles. Aí ele diz no versículo 40: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A diferença nossa para eles é que eles caminharam crendo que Cristo viria. Nós caminhamos crendo que Ele já veio e vai voltar. Porque a salvação foi anunciada pelo próprio Deus no Jardim do Éden para Adão. Adão não ficou sem ouvir a mensagem do Evangelho. O próprio Deus anunciou o Evangelho para Adão e Eva no Jardim do Éden. E a partir dele, os profetas anunciaram o Evangelho. Moisés, o legislador e juiz, anunciou o Evangelho. Foi Jesus quem disse isso, depois da sua ressurreição na estrada de Emaús. E aqueles 2 discípulos, né? Puxa vida, olha, viu aquele profeta, varão, né? E hoje é o 3º dia e nada. E Jesus se coloca em meio aos 2. Do que vocês estão tratando? E eles ainda chamam a atenção de Jesus, né? Você é o único que não sabe dos acontecimentos dos últimos dias. E Jesus diz: quais? E eles passam a discorrer. E Jesus vira para eles e diz o quê? Nécios e tardos de coração para crer em tudo quanto a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Era o que tinha. O Novo Testamento veio depois. Então, os que caminharam antes, caminharam crendo. Vivemos depois e caminhamos depois, crendo que Ele já veio. E Ele vai voltar, porque é promessa, é pela fé. Muito bem. Vamos ver um exemplo de um homem que caminhou pela fé. Foi chamado amigo de Deus e é chamado de o pai da fé. Abraão. Mas vamos ver no livro, na carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo de 1 a 3, e diz que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. As obras não justificam ninguém, mas elas justificam a fé. Nós vamos chegar lá. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Agora vamos ver o versículo 18 ao 25. 18 ao 25. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé. Esse é outro personagem bíblico. Eu me deleito quando fico pensando nele. No chamado, no lugar onde ele estava, os seus parentes, era uma família rica, próspera, abençoada. E ele saiu dali, não discutiu com Deus. Sai daí, Abraão. Ele saiu, sem saber para onde ia. E demorou pouco tempo para que Deus cumprisse a sua promessa na vida dele. Só 25 anos. Mas Deus cumpriu.
25 anos. O que ele não escutou nessa caminhada, nessa jornada de 25 anos? Eu fico imaginando. A começar da própria esposa dele, não é? Está demorando, o que é isso? Vamos arranjar logo esse filho. Arranjou mesmo, olha a encrenca aí no Oriente Médio até hoje. Os descendentes de Ismael. Arranjou mesmo. Olha lá o que ela arranjou. Mas ele caminhou crendo sem perder a esperança. Aí ele diz aqui no versículo 18, né? Final do versículo 18. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, versículo 19, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós, igualmente, nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Um homem com 75 anos, Abraão, vou te dar um filho, um descendente. Uma mulher estéril, ele com a idade avançada. Bom, o senhor está falando, quem sou eu para duvidar? O senhor tem poder para isso. Sai daí, Abraão. Aí eu não vou fazer o milagre. Às vezes a gente precisa sair da zona de conforto para ver o milagre acontecer na vida, viu? Porque se a gente ficar na zona de conforto, não vai acontecer nada. Vai ser o marasmo, o mesmo de sempre. Aí é preciso coragem. É para entrar no reino dos céus, precisa de ousadia. O autor da carta aos Hebreus, aqui no capítulo 11, ele diz que nós devemos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Ousadia, para romper com o sistema, com as tradições, com família, com amigo, um monte de coisa, sabe? Se não tiver, não entra. Ousadia. Sair da zona de conforto, sair do marasmo. Aí nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos caminhando aqui para o final. Eu falei da dualidade fé e obras. Deus preparou as boas obras para que andemos nelas. A concepção que muita gente tem é que não precisa fazer mais nada e nada mais resta ser feito, porque Deus já fez tudo que você não podia fazer. Vamos ver o que é que Tiago diz. Tiago, capítulo 2. Capítulo 2. A partir do versículo 14, ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Opa! Aí ele já põe uma pulga atrás da orelha. Ô Tiago, o que você quer dizer com isso? Você está dizendo que é um homem cheio de fé, que a palavra de Deus é a fonte geradora de fé na sua vida. O que você tem feito? Não, eu não preciso fazer nada, Deus já fez tudo. Ele fez tudo, mas ele trabalha até agora. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora. Quem é que cuida do universo? Quem é que cuida da criação? Não é você. Mas por que você tem que ficar ocioso? É interessante que nessa jornada da vida a gente se depara com tudo, né? Já vi até gente, e dentro da própria família, que começa a trabalhar pensando na aposentadoria. Mas você começou ontem, já está pensando na aposentadoria. Ah, não aguento mais, eu quero aposentar.
Meu Deus, Deus não aposentou. Lemos o texto aqui da carta de Pedro. Não há inatividade nem infrutuosidade no reino de Deus. Só na vida espiritual? Não. Fica aposentado, sentado na frente da televisão, no banco da praça, jogando dominó. Depois vai todo dia, toda semana, todo mês no médico, fazer os exames periódicos e ver como é que está a sua saúde. E a saúde mental, então, como é que fica? Então, o Tiago está dizendo, olha, se você diz que tem fé, sem obras, não acredito. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se a palavra de Deus gera fé, a mesma palavra diz que Deus preparou boas obras. Não é uma coisa só. Uma puxa a outra, vem na esteira da outra. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então Tiago está dizendo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, né? Se você possui recursos deste mundo, ver o seu irmão padecer necessidade e não mover o seu coração, o amor de Deus não pode estar em você. Tapinha nas costas, o Senhor proverá, viu? Vai com Deus, é assim mesmo, Deus te abençoe. Mas escuta, ele está precisando de uma ajuda, de um auxílio, e você é um instrumento que Deus pôs na vida dele para ajudá-lo. Como é que você não vai mover o seu coração? Olha as obras. Não, mas muita fé. A palavra de Deus gera muita fé, então. Põe em prática a fé agora, aí. Coloque em prática. Aí ele diz aqui no versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Só fé, apenas fé. Isso não vale nada. Não tem proveito algum. Nem para o reino de Deus, nem na vida das pessoas. E nem na sua própria vida. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Porque quem faz acredita. Eu acredito, então por isso eu faço. Se eu não faço é porque eu não acredito. Olha só como é que as duas coisas têm que andar juntas, caminhar juntas. O fazer é consequência do crer, do acreditar. Se eu não acredito, eu não acredito nisso, não vou fazer. A fé é a certeza. Eu não vi, mas eu vou me propor, me disponho a fazer. Estou entregue para que Deus execute por meu intermédio as boas obras que Ele preparou. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então você não faz nada demais. Aqui eu vejo que é pior do que o diabo, né? Dizer que crê em Deus e não agir de acordo com a palavra de Deus é ser pior do que o diabo. E é aqui que a gente fala que o diabo é melhor que muito crente. Ele crê, estremece. O ser humano não tem isso diante de Deus, não estremece diante de Deus. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Quer? Aí ele vai trazer o exemplo de Abraão. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Mas não foi pela fé? Foi, mas pelas obras que ele executou, de acreditar e ir cumprir o que Deus determinou, ele confirmou a fé. Se ele não tivesse agido, não tivesse seguido a caminhada que Deus lhe determinara, ele teria negado a fé. Não creio, então não vou. Não vou fazer o que o senhor está pedindo, porque eu não acredito.
Mas ele fez, porque ele acreditou. Uma coisa chancelou, confirmou, autenticou a outra. Aí ele diz: vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Oh, maravilha, hein? Fé e obras. O que você tem feito? O que é que você tem feito? Estou esperando porque Deus faz tudo por mim. Aonde? O quê? Ele faz o que você não pode, mas o que você pode, Ele não vai fazer por você. E te deu todas as condições para você fazer. Faça. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus, aliado, parceiro de Deus aqui na terra. Com quem que ele conta aqui? Comigo e com você. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas somos criados por Deus em Cristo para as boas obras, as quais Ele de antemão preparou para que andemos nelas. Amém? E amém.